tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja ou do horário em que você esteja vendo esta gravação. Maravilhoso dia para vocês e eu quero receber vocês com um bom dia especial para a gente falar de algo que geralmente eu não falo tanto, mas nas últimas lives já comecei a falar. Blindagem energética, proteção. Bom dia, Ká! Eu me atrasei e ficou melhor para você, né, Ká? Bom dia. Blindagem energética, proteção. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a altura disso daqui. Só um momento. Ficou melhor. O que eu quero trazer hoje para vocês? Tem uma série de coisas que a gente vem fazendo no nosso dia a dia e muitas vezes a gente esquece de outras. Quando eu comecei a fazer as lives por aqui, principalmente quando eu tinha um volume, um fluxo de pessoas maior, meu mental ficava completamente bagunçado, porque o mental das outras pessoas influenciava no meu. E aí, hoje em dia, a gente lida com muitas pessoas, trabalha com muita gente, inclusive fazendo não só o envio de reiki, como o envio e os tratamentos de outras práticas energéticas, num volume, num fluxo muito maior de pessoas. E quando a gente trabalha com muitas pessoas, com muitas energias, a gente vê uma série de influências que a gente sofre. Então, o mental do outro, as crenças do outro, aquilo que o outro pensa sobre a gente ou com a gente, conforme a gente constrói o raciocínio, pode influenciar de uma maneira positiva ou não, ou começando a atrapalhar aquelas nossas ideias, a nossa orientação. E aí, eu quero trazer para vocês essa importância da blindagem. E essa blindagem pode acontecer de diversas maneiras. Bom dia, Andréia, Lu, Deia, são muitas Andréias. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindas. Deia, eu tô aqui falando sobre blindagem energética, o quanto... A Deia que já também faz live, a Cássia também faz... Me falem se vocês passam por isso ou passaram por isso em alguma fase. Ai, que delícia! Como é bom começar o dia com vocês também. Adoro a presença de vocês. Obrigada, viu? Se vocês, ideia, Cássia, alguém que tiver super maravilhosa querendo entrar, fiquem à vontade, viu? Ou se não, respondam para mim. Como é que foi para vocês o movimento de começar a fazer live? Se vocês sentiram essas influências, como eu também senti, nesse sentido do mental, da energia que parece que fica oscilando, e não é só no movimento de fazer live. Dependendo do que você está fazendo, que você lida com grandes números de pessoas, a energia dessas pessoas influencia na nossa, a energia do ambiente influencia na nossa. A Cássia é mestre nisso, a Cássia cuida de casas e fala exatamente dessa reverberação, do quanto eu reverbero para o ambiente que eu habito e o quanto o ambiente que eu habito reverbera na minha energia. A Ká tá dirigindo, fica tranquila, Ká. Perfeito para hoje falar sobre blindagem. Não sei o que houve, mas o assunto foi intuído e não é por acaso, né? Gente, eu nem tô fazendo mais divulgação das lives, porque o assunto tem sido intuído muitas vezes assim, umas 2 horas antes, normalmente na minha meditação. Às 5h30 da manhã, toda terça-feira, eu faço um processo que eu aprendi com Wagner Borges, e é um processo de ajudar a minimizar um pouco todas essas influências que a gente tem de outras energias, de outros seres. Então, às 5h30 da manhã, eu faço os encaminhamentos apométricos e, graças a Deus, tem funcionado, já faz uns meses que a gente tem feito. E aí, durante esse processo, além das minhas limpezas, das minhas conexões que eu tento fazer diariamente, mas aí tem uma alternância maior de horários, mas durante o período da terça-feira, em geral, tá vindo a intuição do que é para falar no dia e vem vindo assuntos variados, a gente vai aproveitando para abordá-los, tá bom? Se tiverem dúvidas ou comentários a respeito disso, fiquem à vontade para escrever. Ideias, se quiser entrar, fica à vontade também, tá bom? Voltando, a gente tá A gente influencia o todo e o todo influencia a gente sabe disso. Só que nós temos um campo eletromagnético, já mostrei diversas vezes o livro Mão de Luz, tem outros livros também, que aquele é bem didático, ele tem as ilustrações mais simples,
a gente tem um campo áurico, né? Muitas vezes a gente fala que é aquela imagem do homem vitoriano, sabe? Que você coloca os braços e as pernas esticados. Esse movimento todo, se você circundá-lo, ele vai ter o seu campo áurico completo. Nesse campo áurico, a gente consegue blindar esse campo áurico. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em ativar 9 círculos ou ativar pelo menos aquela esfera de luz, no Theta Healing o pessoal gosta de chamar de bolha, como se fosse uma bolha de sabão, só que é uma bolha de sabão blindada, ela é cristalizada, blindada no sentido de que entra o que é bom, belo, sagrado, divino, superior, elevado e repele, devolve, espelha aquilo que não é de vibrações elevadas. Então, as vibrações inferiores é repelido, as vibrações superiores são admitidas, tá? Não é são. Mas todo esse campo a gente consegue blindar com uma mentalização. Gente que tem o Reiki pode fazer duplo Chokurei. Quem já tem nível, fazer Daikumyo. Quem não tem Reiki, não tem, põe coração quântico, põe amor incondicional, visualiza somente essa bolha. Não tem problema que não tenha determinadas ferramentas. Se tiver, melhor. Se não tiver, tá tudo bem. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Então, né? Que eu nem liguei o microfone. Eu vou ligar, desculpem. Eu tô aqui toda empolgada e nem liguei. Vê se agora fica melhor. Mudou o som? Eu nem sei se vai ficar melhor ou se vai ficar pior, que eu pus uma roupa aqui que ficou desconfortável pra colocar. Deixa eu ver se eu ponho aqui. Tá melhor o som? Desculpa, eu esqueci. E aí, com esse movimento todo, a gente vai fazer esta blindagem especialmente reforçada na parte mental e na parte... Depende da sua necessidade, tá? Então, vamos supor, eu vou pegar metrô, eu vou pegar um trem, uma coisa que vai ser muito cheia. Eu posso blindar muito no meu plexo solar, onde as energias, elas entram e saem com muita facilidade. Eu vou pegar um show, qualquer coisa, qualquer movimento que tem grande fluxo de pessoas no presencial, no ao vivo, o plexo solar é uma parte fundamentalmente importante neste movimento. Agora não, eu vou fazer uma live, por exemplo, que eu estava falando recentemente. Eu especialmente preciso blindar o meu mental. Então, essa camada de proteção aqui no meu frontal, no meu coronário, para que eu traga essas mensagens de uma maneira cada vez mais purificadas, mais canalizadas, isso vai ser mais importante. O meu cardíaco, ele precisa estar sempre expandido. Expandido no sentido de troca de energias positivas, e eu estar sentindo isso. Se eu não estou me sentindo bem, se eu estou muito, profundamente magoada, profundamente triste, e algo do gênero que o meu cardíaco não esteja bom, eu recomendo, além de fazer a bolha, fazer tratamentos em si próprio e buscar ajuda se precisar, antes de fazer coisas coletivas, antes de sair fazendo coisas que demandem um excesso de energia das pessoas, porque o seu campo áurico vai ficar muito mais fragilizado, tá? E é lógico, você vai para uma atividade mais, né, sexual, num lugar que você não conhece bem, ou com pessoas que você não está conhecendo ainda tanto, você consegue também fazer uma blindagem nessa região. Então, dá para fazer, sim, chakra umbilical, chakra sexual, dá para ir fazendo uma blindagem energética, porém, a atividade sexual, ela migra, ela miscigena a energia sexual e a energia vital e a energia ancestral de ambas as pessoas. A sua energia fica misturada com a de outra pessoa. Provavelmente, principalmente para quem não se cuida, de no mínimo 6 meses da história daquela pessoa, você se conecta com ela. Então, é só para vocês terem uma noção que muitas das coisas que ela vivenciou nos últimos meses, medos, angústias, enfim, uma série de relações, podem entrar em contato com o seu campo áurico. E aí, não posso ficar com alguém? Não é isso, não significa isso. Significa que você pode, mas deve
ter alguns níveis de cautela nesse procedimento, tá bom? E aí, se precisar, reforce essa blindagem para que você tenha uma proteção maior. Dani, bem-vinda! Dani, entrou para mim uma solicitação para você participar ao vivo. Só me fala, me confirma se você tá pronta e se você quer entrar. Só me confirma que se você quiser, eu confirmo por aqui. Se foi por erro, a gente finge que não viu, tá bom? Ótimo dia, viu? Voltando para toda essa blindagem. A gente faz essa blindagem, como eu já falei, mas a gente eleva a nossa energia, a gente eleva a nossa sintonia. Seja com orações, com vibrações, com mantras, com cristais, com florais, com as próprias plantas, com essa energia sutil daquilo que a gente ama, gosta e coloca no nosso contexto. Seja com a luz do sol. Eu tenho uma benzedeira que ela fala: Gisele, quando o dia amanhecer, dá bom dia pro sol, bate cabeça pro sol 3 vezes, né? Se curvar ao sol como os antigos faziam, recebendo essa energia do alto do coronário e agradecendo pela energia de um novo dia. Dá para fazer isso pela lua também. Dá para fazer de diversas maneiras, elevando o nosso campo vibratório. E elevando esse campo vibratório, a gente vai conseguindo se conectar com o que há de melhor dentro da gente, se conectar com planos superiores. Pode pedir bênçãos, pode pedir proteção, pode pedir orientação, pode simplesmente agradecer, que tá mais maravilhoso ainda, e vai lá focado, se concentrado para fazer o que você tem que fazer. Tá começando a fazer suas atividades, não tá conseguindo fluir naquilo, tem alguma coisa incomodando, tá desfocando, traz de volta a blindagem pro mental, limpa, encaminha e blinda esse mental. Quem não sabe limpar e encaminhar, se conecta com a forma que tiver, com o conhecimento que tiver. Eu quero saber se vocês têm dúvidas por enquanto, comentários. Ai, ai, ai. Me vão falando como é que tá sendo para vocês esse movimento. Eu tô mexendo no celular, que eu esqueci de tirar o som. Estão me ouvindo direitinho? Tá dando tudo certo? Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Tá fácil? Se tiver dúvida, já pergunta agora, que a gente já tira. Sim, não, talvez? Reforçar, elevar a vibração e blindar, sempre blindando, mentalizando algum movimento, alguma coisa que seja nesse sentido de que permite entrar o que é bom, que é elevado, que tem vibrações positivas e elevadas, e não permite entrar as vibrações baixas e que atrapalhem nos pensamentos, nas atividades de vocês. Tá tudo certo por enquanto? Thalita, bem-vinda. Dani, eu acho que, não sei se a Dani caiu ou se ela ficou incomodada. Deia, obrigada. Tá tudo ok? Além disso, eu queria reforçar com vocês essa importância de vocês trazerem uma consolidação da essência de vocês. E eu vou voltar num aspecto que a gente falou na semana passada. Nós falamos sobre a honestidade, e a honestidade, ela tem algo muito importante no campo vibratório. Primeiro que, assim, é algo natural, né? Tem coisas como fazer o bem, ajudar as pessoas, ter um senso de contribuição. A Dani tá aqui, desculpa. Ter um senso de contribuição. Tudo isso é inato do ser humano. Todo ser humano, por mais ilegal que seja, por mais bandido que seja, esse ser humano vai gostar de algo ou de alguém, ele vai respeitar algo ou alguém. As pessoas, muitas vezes, nas comunidades, nas lideranças de drogas e coisas do gênero, quantas e quantas vezes eles não falam da própria justiça, porque eles têm esse senso de justiça internamente já muito bem desenvolvido. A única coisa que eles trazem para as mãos deles é essa questão de, muitas vezes, trazer a execução. Mas, independente da gente discutir
a teoria das coisas, internamente todo ser humano tem inato o desejo, a vontade e a alegria em poder ajudar. E quando a gente fala em honestidade, a gente não está falando em ajudar o outro, a gente está falando na leveza de ser quem nós somos, da conexão e do alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou e o que eu acredito. E quando eu comunico, eu verbalizo, eu ajo alinhada com essas posições, eu estou fazendo um alinhamento muito mais completo sobre mim mesma, e esse alinhamento traz leveza para o meu dia a dia. Então, complementando o que eu não havia dito, talvez com estas palavras, mas na semana passada, a respeito do livro, que fala sobre aquele exemplo de honestidade que a gente deseja tanto implantar, né, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as pessoas, principalmente para as crianças, porque isso vai desde o nascimento, reverberando no dia a dia dela e reverberando para toda uma vida adulta. Só que muitas vezes a gente não permite que a criança ou que o adulto seja realmente honesto. Muitas vezes a gente não se permite ser honesto. Em que sentido? Por exemplo, esses dias eu me peguei ontem de novo, eu falei, putz, eu tô sendo violenta com um, sendo que na verdade eu não deveria ser com o outro. Eu me coloquei num contexto de ajudar uma pessoa, só que essa ajuda para essa pessoa está atrapalhando o meu filho. E aí eu tô cobrando do meu filho uma atitude que eu não tinha que estar cobrando dele, de lida com essa dor, lida aí que você tá cansado, mas lida aí. Só que não tem que lidar aí, ele tem que descansar, ele é criança, ele precisa daquelas horas de sono. E aí eu tô cobrando dele um resultado, uma ação, uma reverberação que na verdade eu deveria ter cortado pela raiz o problema como adulta. E quantas vezes a gente não tá sendo honesto, íntegro e alinhado com aquilo que a gente pensa, sente e é. E são em coisas pequenas, banais, tipo, eu só quero ajudar alguém, só que ele não só ajudar, eu tô atrapalhando o outro. E se eu já percebi essa questão, até que ponto eu vou levar isso adiante? Então, isso é uma exigência para mim mesma. E eu não tô falando isso para vocês, eu tô falando, né, é de mim para mim, né, sou o primeiro ouvido que escuta, conforme eu falo. Mas é além disso, é vocês compreenderem essa questão da honestidade de uma maneira muito mais profunda. Às vezes a criança tá só ali expressando quem ela é, o que ela tá sentindo, e a gente quer cortar aquilo. E a ideia não é cortar, mas compreender, acolher e transformar. Compreender, acolher e poder escolher mudar, porque eu já acolhi aquela dor. Mas quantas vezes a gente esconde a dor da gente mesmo? E nesse movimento é a gente que vai sentindo, é a gente que vai tendo muitas vezes situações que a vida nos coloca para que a gente possa olhar de frente àquela situação, encará-la e aí tomar uma decisão mais real. E é onde vai vindo muitos movimentos cíclicos, porque eu ainda não resolvi aquele ponto, eu ainda não tomei uma atitude mais adequada e alinhada com aquilo que eu penso, sinto, sou e quero comunicar. Muitas vezes o erro está só na comunicação, o restante eu já entendi. Às vezes está tudo meio, cada coisa indo para uma direção. Dá para entender e acompanhar esse tipo de raciocínio? Me contem. E deixa eu ver. Ai, que lindo! A Andrea me mandou pergunta aqui sobre pensamentos repetitivos. Como fazer para nos blindar? Tem muitos exercícios mesmo, mas o primeiro é você começar a compreender se esse pensamento é seu ou não. E isso é bem legal, porque vocês sabem que eu ando assim, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, uma capacidade de ouvir, ver espíritos, etc. Mas eu sei da presença deles e eu sei da orientação deles, mentores, não importa o nome, mas existe uma equipe espiritual, você pode chamar de Deus, de Jesus, quem você quiser. E sim, existem, e sim, estão perto e podem estar. Tem gente que fala, ah, quem é fulano para falar direto com Jesus? Muita gente fala direto com Jesus e tá tudo certo. Muita gente mesmo. Mas sem julgamentos, independente do que seja, você pode falar com o seu eu interior, não importa. Você fale com a sua porção mais elevada, com o universo, com o que você quiser. Eu
como eu não falo e não ouço de uma maneira mais nítida, eu uso o pêndulo para adquirir certas respostas. E aí, o que eu faço com isso? O meu pêndulo, ele me dá diversas respostas, mas o mais básico de qualquer pêndulo, de qualquer pessoa, é o sim e o não. E aí, com isso, a primeira pergunta que eu vou me fazer é, esse pensamento é realmente meu? Porque se não for, eu tô sofrendo influências de outros seres. E aí eu vou precisar descobrir, tá, essa influência é de outro ser encarnado que está comigo no meu lar, por exemplo? Pode ser que sim. Não, é de outra pessoa que é encarnado, mas sei lá, tá com uma ligação tão forte comigo que eu tô captando o pensamento dessa pessoa. Pode acontecer também. Se eu tô captando o pensamento dessa outra pessoa e ela está influenciando em mim, eu vou começar a gerar formas de limpar e bloquear. Sendo a pessoa viva, encarnada, na convivência comigo ou não na convivência direta, seja a pessoa desencarnada, eu preciso limpar e separar o que é meu e o que é dele ou dela. O que é importante aqui? Eu sempre ressalto que cada curso que eu fiz, cada experiência, cada tudo, mesmo que sejam os tratamentos que eu recebi, eu já fui aprendendo muita coisa. E é difícil de falar para alguém que não tenha ferramenta nenhuma, porque hoje eu tenho as ferramentas e eu utilizo. Se eu disser que eu utilizo as mais de 500, exatamente todas, uma por uma, não. Mas eu utilizo grande parte dessas ferramentas que me foram ensinadas. E aí, o que a gente tem, por exemplo? A gente tem um movimento de devolver fractais de alma. Fractais são os pedaços, as mentalidades, as crenças, as dores, as energias, as emoções de outra pessoa que de repente estão comigo. Eu posso fazer um movimento de devolver e os meus que estão com outra pessoa eu recolho e solicito a devolução. Nesse movimento eu vou cortar e blindar, só que não é só cortar. Eu vou pedir de volta limpos e transmutados e eu vou devolver limpos e transmutados. Nesse movimento eu já tenho grande parte, depois eu faço novamente esse processo de blindagem. Lembrando que daria para fazer só a blindagem com o Chokurei no mental? Dependendo do caso, sim. Nos casos de pensamentos muito repetitivos por longo prazo, em geral é necessário mais ferramentas, mais instrumentações. Eu não quero complicar e nem ficar dando cursos e aulas aqui. A ideia é só a gente trazer a relevância desses assuntos e entender que existem caminhos para tratar. Não conseguiu, pede ajuda. Porque às vezes a gente está muito envolvido emocionalmente, muito envolvido energeticamente, e a gente sozinho não dá conta. Uma das minhas ferramentas mais maravilhosas, extraordinárias, vocês sabem que eu gosto de utilizar, que é a minha mesa quântica. A minha mesa, quando eu não tô dando conta sozinha, assim, tipo, só eu sentar, ali é meu cantinho de sentar, no triângulo ali, de sentar, de fazer minhas meditações, de fazer minhas coisas, eu pego a mesa e a mesa me ajuda porque ele tem toda uma egrégora protetora e que desenvolve todo esse processo direto na mesa. E aí, é super maravilhoso para mim com a mesa. Se não der conta ainda assim sozinho, outra pessoa eu peço ajuda para isso, tá bom? Frase para falar. Eu peço limpos e transmutados os meus fractais de alma. Limpos e transmutados, eu recebo os fractais de alma de Gisele Silva Costa, que estejam com qualquer outro ser, e venha de volta para mim, limpos e transmutados. Se tiver fractal de alma de qualquer outro ser comigo, que não seja meu, eu devolvo limpos e transmutados. Limpo para não ir contaminado, para não ir cheio de raiva, para não ir cheio de outras emoções e energias, tá? Então a gente devolve o que é do outro e recolhe o que é nosso, pra gente ficar mais inteiro e pra gente ficar mais liberto. Tudo bem? Foi tranquilo aqui? Queria agradecer a presença de vocês e perguntar se deu para compreender esse alinhamento com a honestidade, com a nossa blindagem, porque se eu não tô honesta, inteira e alinhada em todos os centros, com aquilo que eu sou, que eu faço, que eu ajo, que eu penso, que eu sinto, esse campo vibratório meu vai criar lacunas, vai criar aberturas, vai criar mais facilidades para outras pessoas adentrarem.
Deu para entender por aqui? Muito, 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 muito obrigada. Obrigada por me aguardarem, que eu sei que eu dei uma atrasadinha, fui levar 2 crianças, uma em cada escola, deu uma demorada aqui na história. Mas estamos aqui e voltamos daqui a pouco para o nosso envio de reiki. Um grande beijo. Obrigada.